Olá, amigas! Olá, amigos do canal O Português do Aurélio em Bom Português. Eu estou de volta com mais um vídeo, com mais informações, novos conteúdos de língua portuguesa. E às vezes há muitas dúvidas em relação à pronúncia e também à escrita de algumas palavras. Isso gera muita confusão, gera muita ambiguidade e hoje nós vamos esclarecer uma dúvida bem interessante. Como devo falar e como devo escrever? Perca ou perda? Muita gente acaba se atrapalhando com essas duas palavras. Na verdade, as duas palavras existem, mas em contextos diferentes e com significados também diferentes. Essas palavras são aquilo que chamamos de parônimas. Têm grafia e pronúncia semelhantes, mas não iguais, e apresentam significados bem diferentes. Esta é a situação, perca ou perda. Então vamos entender como as duas expressões podem ser usadas no dia a dia, na hora de falar e também na hora de escrever. Lembrando o seguinte, começando pela seguinte informação. Perda é um substantivo abstrato, que significa a ação de perder alguém ou algo ou alguma coisa. Então, é um substantivo abstrato. Aí vamos, para ficar mais claro, para ficar mais transparente, vamos exemplificar. A morte do escritor foi uma perda irreparável. Nesse caso, usamos perda, porque se trata de um substantivo. Então, sendo um substantivo, eu vou escrever perda, que significa prejuízo, lacuna, a falta que o escritor vai fazer. Então, neste caso, usaremos a palavra perda. Outro exemplo. Houve um acidente na estrada, o carro ficou destruído e deu perda total. Olha aí, perda total, ou seja, prejuízo total. Mais uma vez, a palavra perda é um substantivo e, portanto, deve ser usada dessa forma. É uma expressão, esta perda total, é uma expressão muito usada pelos corretores de seguros de automóveis. A perda foi parcial ou total e não a perca. O certo é, a perda foi parcial ou total. Então, neste caso, perda também é um substantivo. Está ficando bem claro para todos vocês? Vamos a outro exemplo. Ficar com você foi uma perda de tempo, ou seja, foi tempo perdido, mas o substantivo perda se estabelece para marcar presença. Eu acho que neste caso, o uso da palavra perda, que é um substantivo, está muito claro. Vamos agora à palavra perca. Quanto à palavra perca, o caso é bem diferente. Por quê? Perca é o verbo perder, flexionado ou conjugado, que é a mesma coisa. Conjugado na primeira e na terceira pessoa do presente do modo subjuntivo, que é o modo da incerteza do que está por vir. Como se deve conjugar o presente do subjuntivo? Como é que eu conjugo? Que eu perca, que tu percas, que ele perca, que nós percamos, que vós percais, que eles percam. Por exemplo, você está observando que o perca é a primeira pessoa, que eu perca, e também pode ser a terceira pessoa, que eu perca, que tu percas, que ele perca, que ele perca. Neste caso, na primeira, o perca está sendo usado no modo subjuntivo, no presente do modo subjuntivo, na primeira e na terceira pessoa. Então, não há motivo para confundir. Perda é substantivo e perca é o verbo. Sempre que você for usar o verbo, já sabe, perca, não e não perda. Há uma diferença aí bem significativa. Embora eu perca tempo, aí eu estou usando o verbo, vou continuar tentando realizar esse trabalho. Embora eu perca tempo, aí no caso é o verbo.
Outra dúvida muito comum na hora de falar e na hora de escrever se refere às palavras independente ou independentemente. Como devo utilizar? Independente ou independentemente, que é uma palavra bastante extensa, muito longa. Independente é o adjetivo e por isso significa livre, sem amarras, sem estar presa às convenções, às etiquetas sociais. Então, uma pessoa que age dessa forma é uma pessoa independente. E aí, neste caso, a palavra independente tem a função, tem o valor de adjetivo. Exemplo, vamos dar um exemplo. Esta jovem é muito independente. Quer dizer que ela é muito livre, ela está à frente do seu tempo, é muito independente, né? Eu me considero uma pessoa independente. Aí, neste caso, eu também usarei independente, porque neste caso eu estou qualificando a mim como pessoa. Sou uma pessoa independente. Já a expressão independentemente é advérbio e quer dizer sem levar em conta, sem considerar. Independentemente quer dizer sem levar em conta, sem considerar. Exemplos. Para a palavra, vamos colocar aqui os dois exemplos. Para a palavra independente e para a palavra independentemente. Para independente, inicialmente, o Brasil ficou independente em 1822. A jovem estudante é muito independente. Prefiro o modo recatado a ser mais independente. Então aqui nós temos 3 exemplos muito claros da palavra independente, que é usada como adjetivo. Ou seja, esse independente está qualificando as situações. Qualificou o Brasil, qualificou a jovem e qualificou o modo. Em vez de recatado, é um modo independente. Então eu acho que ficou bem claro aí para todos vocês. Vamos agora para exemplo da palavra independentemente. Vamos acompanhar aqui os exemplos. Independentemente da sua vontade, viajarei para a Alemanha. Ou seja, sem considerar a sua vontade, sem levar em conta a sua vontade, viajarei para a Alemanha. Ou seja, independentemente da sua vontade. Esse independentemente é um advérbio importante que pode ser usado nessa situação. Outro exemplo. Depois desse nosso vídeo, eu tenho certeza que vocês vão arrasar nesse conteúdo, porque é um conteúdo bastante simples. Vamos lá. Independentemente dos conselhos do pai, a filha saiu de casa para morar com uma amiga. Ou seja, sem considerar os conselhos do pai, a filha saiu de casa para morar com uma amiga. Aqui neste caso, vamos usar o independentemente. O pedreiro, aqui é outro exemplo. O pedreiro ganha o mesmo salário independentemente das horas trabalhadas. Olha aí. Mesmo levando em conta ou sem levar em conta as horas trabalhadas. Então você vai usar independentemente. Outro exemplo. Independentemente da sua indicação, votarei no candidato de minha preferência. Sem levar em conta a sua indicação, votarei no candidato de minha preferência. Portanto, eu acho que ficou bem clara a diferença entre independente, que tem a função de adjetivo e que vai qualificar, e a palavra independentemente, que é um advérbio e que vai significar o quê? Sem levar em conta, sem considerar. Acredito que a explanação tenha ficado muito clara. Espero que as dúvidas sobre esse tema estejam devidamente esclarecidas. Aguardem novos vídeos. Continue acessando o canal O Português do Aurélio em Bom Português. Deixem os seus likes, o joinha,
proponham novos conteúdos e inscrevam-se no canal. Nós aguardamos a participação, a colaboração de todos vocês. Vamos cumprir a nossa meta inicial de 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição pública. Agradecer a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.